Para você que acompanha o Power Mix mais uma vez, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você está recebendo este sinal, porque nós sempre que entramos no ar, trazemos entrevistas, conteúdos, bate-papo de extrema relevância. E há tempos eu estou tentando trazer esse amigo ocupadíssimo aqui que se divide entre as funções de professor universitário e também de defensor público. Não gosta nem que chame ele de doutor. No rádio já me deu pito por isso. Então vou tratá-lo de João Vicente, defensor público da comarca de Nova Mutum. Que prazer receber você, João, depois de tanta gente combinar essa entrevista. Bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço. Me sinto muito bem conversando com um amigo. Estou à disposição. João, eu até convoquei a sua presença aqui hoje porque o nosso trabalho ele é quase que de utilidade pública. A população precisa saber um pouco mais das instituições, seja ela legislativa, executiva, judiciária, e o Ministério Público, não, a Defensoria, ela é um braço importante do Judiciário e que muitas vezes tem que matar um leão por dia para viver, né? Ainda está assim? Não, tá por hora. Tá por hora? Mata um leão por hora. O João está aqui desde 2019, 5 anos já. E você já passou as mais prosaicas situações aqui, de atuar sozinho, atuar com um colega que foi embora. Hoje, qual é a realidade da Defensoria de Nova Mutum? Eu acho que o ápice nesses 5 anos foi durante a pandemia, em que eu estive sozinho desde 2021. São tantas datas, são tantos episódios que eu não registro. Então, eu passei 2 anos atuando sozinho, a Defensoria sendo representada por mim durante 2 anos aqui em Nova Mutum, atuando na primeira, na segunda, na terceira vara, na época com cadeia pública ativa e os seus problemas, núcleo de resolução de conflitos, o SEJUSC, além da atividade administrativa de atendimento da Defensoria Pública. Hoje, qual seria o número ideal de defensores para essa regional? Nós estamos hoje com 2 defensores aqui em Nova Mutum. Desde 2022, existem 2 defensores. Eu na primeira defensoria, atuando no atendimento ao público, atuando na primeira vara, no SEJUSC, e uma colega de extrema competência, a doutora Carolina Renê, atuando na segunda defensoria e na terceira defensoria. Defensoria Civil e Infracional e a Defensoria Criminal. A regional hoje, ela está provisoriamente desfalcada. É uma regional maior do que nós estávamos conversando antes de começarmos. Ela abrange Nova Mutum, Diamantino, São José do Rio Claro, Nobres, Rosário, Arenápolis e Nortelândia. São 7 cidades. São 7 comarcas, porque tem, como Nova Mutum tem Trivelato, como termo. São José tem Nova Maringá. Diamantino deve ter também algumas cidades menores que não são comarcas. Alto Paraguai, por exemplo. E cai tudo na comarca de Diamantino. Então a gente não pode fazer essa associação. Cidade é comarca. Então às vezes a comarca tem mais cidades do que o que parece. Como é o nosso caso aqui. Então hoje a nossa regional ela está desfalcada de um defensor, de São José. Mas a partir do dia 1º de novembro, a colega foi removida do último concurso. Ela vem lá de Vila Rica, desfalcando a regional de Vila Rica, mas que vai ser certamente provida com os novos colegas que tomaram posse na semana retrasada, semana passada. Esses 15 novos defensores que vão, mais uma vez, ocupar esse espaço vamos dizer assim, perto das divisas do Estado, onde, sinceramente, onde de fato há uma carência, tanto de juízes, como de promotores, como de defensores, delegados, policiais, porque é muito grande, o Estado é muito grande, mas tem que começar. A ordem correta das coisas seria um quantitativo de um juiz, um promotor e um defensor por comarca, ou não funciona dessa maneira? Essa matemática nem sempre é assim. Seria sonho, no caso. Porque, veja, eu tenho, agora em novembro, eu faço 10 anos de defensoria. Já tive a sorte e o privilégio porque eu digo que é sorte e privilégio mesmo. Sou um sujeito que veio de fora do Estado, um Estado que
aos olhos da onde eu vim, um estado grande, longe, ainda inexplorado, mas isso acaba por terra nas primeiras horas que você chega no Mato Grosso. O acolhimento do povo cuiabano, do povo vazegrandense. Quando você vai para o interior, ainda mais, né? Então já tive a oportunidade de morar em 5 comarcas. Né? Primeiro em Cláudia, Poconé, Sinop, Colíder e Nova Mutum. Então eu já percorri um trecho da 163 com vários perfis. Então, Poconé é um juiz, hoje é um juiz, 2 promotores e 2 defensores. E aí vai muito da cidade, do ritmo que a comarca tem. Então, tem comarcas que o ritmo criminal é muito grande, muito intenso. Então, essa matemática de 1 para 1 é o mínimo que se espera. O ideal é que o cidadão que chegue às portas do Poder Judiciário, que chegue às portas da Defensoria, ele seja atendido rápido e com eficiência. Porque para ele não importa se é um juiz, um defensor ou um promotor. Porque o problema dele é o maior do mundo. É o maior desafio. Então, o nosso primeiro passo é calma. Vamos resolver. E até mais chegar até este ponto é difícil. Agora, hoje aqui, você mais a sua colega, com 3 juízes, o trabalho, ele é um trabalho que você pode dizer, a Defensoria presta a contento à sociedade ou ainda é deficitário? Mauro, o ideal não é. Porque certamente agora, quando eu terminar de falar essa frase, vai chegar uma mensagem aí. Fui na Defensoria e não fui atendido. Fui na Defensoria e demorou. Não consigo falar com o defensor. Não consigo falar com a Defensoria. A gente não nega que isso acontece. Mas já aconteceu de maneira muito mais intensa. Hoje somos 2. E somos 2, mas com a terceira vaga, um terceiro cargo já criado. Perfeito. Mas, é como eu digo, volto a dizer, para o cidadão, para o assistido da Defensoria Pública, o ideal seria o quê? Como eu cheguei aqui nos estúdios. Só eu, ser atendido por todos, a fidalguia, né, a rapidez, a agilidade. Mas, infelizmente, isso não é possível. Nós estamos trabalhando para que isso diminua, para que esse tempo de resposta diminua. E eu posso falar pela minha equipe de trabalho e certamente pela colega também. O prazo de propositura de uma ação inicial, hoje, na primeira Defensoria Pública, porque eu faço questão de mandar o extrato da distribuição para o assistido, com o número do processo, para que ele acompanhe também, não leva mais do que 10 dias. Poxa, isso é perto de realidades que você já viveu aqui, porque você me relatava que teve momentos periclitantes aqui de você ter que usar até equipamentos pessoais. Já. A Defensoria de Nova Mutum, ela foi planejada numa época que só tinha a necessidade de um defensor, porque tinham poucos juízes, poucos promotores. A Defensoria daqui é de 2009. 15 anos. De lá para cá, e eu costumo dizer isso à nossa defensora geral, que é uma pessoa que está de maneira incansável procurando chegar aonde nunca antes a Defensoria chegou. Melhorou. Né? 2009 até 2022 era só um cargo. 2019, melhor. Aí veio o segundo cargo, que é o segundo defensor. De 2019 a 2024 já somos em 3. E mas por que não chega o terceiro defensor? E aí caímos de novo num assunto que é batido e rebatido. Questão orçamentária. Dos 3 agentes de justiça, dos 3 agentes que trabalham no sistema de justiça, a Defensoria hoje ainda tem um menor orçamento comparado ao Tribunal de Justiça e ao Ministério Público. Em todo e qualquer caso, seja ele civil ou criminal, a Defensoria atua ou só para os hipossuficientes? Só hipo. É a questão, respondendo a sua pergunta, de fato. Quando eu cheguei, por conta da estrutura de um defensor só, o prédio era pequeno lá na Primaveras, e eu tive. Porque o problema eu conheço, eu quero a solução. Então, eu trouxe material de casa, mesa, cadeira, computador, impressora, e fui trabalhar.
Porque para o assistido, não ter a estrutura da Defensoria Pública para o defensor, está faltando gases no hospital, está faltando algodão no hospital. O paciente te vira. Sim. E eu não costumo ficar de braço cruzado. Claro que eu tenho todo o apoio, os núcleos, os defensores têm todo o apoio da administração superior, da corregedoria. Tivemos ontem a visita da corregedora aqui, mas eu precisava resolver. Não tinha computador na defensoria disponível para imediatamente me atender, porque não é só o defensor, tem o do assessor, tem o estagiário, que precisam, porque eles também movem. Sim. E todo o mérito também é deles. Certo. Né? Então hoje, em relação à defensoria, nós temos esse perfil, né? Esse perfil de ter uma estrutura razoável, dentro do fórum ainda, com toda a estrutura aqui, mínima e mais necessária para o atendimento. O próximo passo deve ser a sede própria, a casa de vocês. E muito se falou disso no ano passado. Te entrevistei no rádio até a respeito desse assunto. E como é que ficou? Esse assunto esfriou, eu não vi mais a classe política, principalmente, falando disso. Veja, nós temos aí uma janela eleitoral que precisa ser respeitada e muito bem respeitada. A gente não pode mais ter aquela imagem de que quem tem a máquina na mão tem uma eleição ganha. Não. Não. Mas o assunto não, aparentemente, está morno. Mas é só aparente. O terreno já foi doado, já está escriturado, já é da Defensoria Pública. Ele tem escritura própria. E aqui é o trabalho de muitas mãos. Né? O pessoal da Prefeitura, o pessoal do cartório, da Defensoria. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos os entraves naturais da lei de licitação. O que significa isso? Nós temos que ter um projeto para a licitação para o projeto. Como vai ser? No papel. Analisar as dimensões, dimensionar para o futuro, porque não adianta. Na iniciativa privada, nós estamos aqui no estúdio muito bem aparelhado, muito bem estruturado. Mas quem que garante que daqui a um mês isso aqui vai ser o suficiente? E a direção, inclusive, pensa até em ampliar para o lado de lá, já pensando no crescimento. Mas para a iniciativa privada é simples, ou é mais simples do que na iniciativa pública, porque chega para o dono do imóvel, vizinho, quer alugar, quer vender, faz negócio, não tem a licitação, não tem a prévia licitação, com todos os entraves que a lei impõe para o gestor público. E nós temos um Tribunal de Contas que fiscaliza. Sim. Então hoje nós temos o projeto aprovado. Quinta-feira eu estou em Cuiabá para conversar com a administração superior, com o primeiro subdefensor, sobre esse projeto e aí me atualizar. Mas eu posso antecipar. Já estamos na fase de licitação para a escolha da empresa que vai construir. Que beleza. E aí voltamos à nossa velha informação. O que vai voltar então? Recurso, orçamento. De governo do estado ou de um município, seja lá de onde saia. Sai do estado, porque isso também é uma informação que precisa ser lembrada. Sabida ela é. O município, ele é mas os munícipes, as pessoas que moram aqui que são as principais beneficiárias do serviço de justiça. Mas o juiz é estadual, o promotor é estadual, o defensor é estadual. Vem da onde o recurso? Do Estado. E nós temos conversas periódicas com o secretário de Fazenda, com o chefe de gabinete, com o próprio governador, para que esse recurso chegue. Mas, claro, se houvesse uma renda, um recurso vindo de Brasília, como aconteceu em Lucas, né, vem direto para a construção, não vem com uma finalidade outra, senão a construção do núcleo de Nova Mutum. Ótimo. Isso encurtaria muito. Muito. Uma proposta de recurso federal encaminhada por um deputado, como foi em Lucas.
E resolveu. Há um norte, mais ou menos, do custo de uma obra dessa envergadura? Segundo o nosso defensor, primeiro defensor geral, não é uma obra muito cara, comparado, claro, a outras obras públicas. Sim. Em número eu não saberia lhe dizer, mas ele me disse, ó, João, não é uma obra cara, mas é uma obra que depende de recursos. Caso o município queira, ele não pode aportar esse recurso, por exemplo, fez um viaduto agora que todo mundo usa. Não posso falar pelo bolso alheio. Não. O João sempre é muito categórico nessas respostas. E agora, João, vocês tiveram a notícia de 15 novos defensores empossados na semana passada. Essa colega que vem para São José é dessa turma ou Nova Mutum não será contemplada? Não, não é Nova Mutum, é regional. Ela é, sim, doutora Isabelle. Ela é uma gaúcha, filha de defensora pública. Bah. E vem de Vila Rica. Ela é da primeira leva, da primeira turma de acesso, de ingresso da Defensoria Pública desse 6º concurso. Vem de Vila Rica, optou por São José e vai ficar aqui trabalhando conosco, na regional. Na regional. Ela não vem para Nova Mutum. Perfeito. Ainda para Nova Mutum não há essa previsão do provimento do 3º carro. Porque existem lugares mais críticos. Sim. E é uma preocupação da nossa defensora geral em não... Porque o lençol é curto. Então, descobrir um lugar, resolver um problema de um lugar, criando um problema em outro, não. Então, com a nomeação desses 15 novos defensores, que vão ocupar aonde esses primeiros ocupavam, eles aí... E assim vai, é uma escada, é uma escala. Sim. Os novos chegam, ocupam o lugar onde antes os mais novos estavam. É meio que quase como uma escala militar. O novato chega, ele vai pro bate-estaca na rua. Exato. E aquele oficial que já está na praça, ele já... Né? É o que aconteceu comigo, né, na minha turma, lá em 2014. Eu fui para Cláudia, há 4 anos sem defensor. Não que seja uma cidade ruim, eu amo aquela cidade lá, eu conheço Cláudia, eu sou fã. Mas, assim, estruturalmente falando, ela está muito aquém de Nova Mutum, né? E aí, isso pesa. Eu tenho uma... O pessoal brinca comigo que eu sou o sujeito que gosta de montar, de estruturar. Claro que eu não faço sozinho. Sim. Não tenho essa pretensão de dizer, ele fez sozinho. Não fiz nada sozinho. Isso aqui não foi feito sozinho. Não mesmo. É um trabalho de muitas mãos. Mas em Cláudia, quando eu cheguei, além de desmistificar, de superar uma desconfiança natural que a população tinha, e a primeira pergunta que eu respondi era, vai embora quando? Eu vou embora quando for a hora, mas por hora não. E lá fiquei 2 anos. O núcleo não tinha nenhuma porta para dizer, ali. Pô, louco. Eu fui com a promessa de que só faltava o defensor. Foi. Meu Deus. Isso eu registro na minha carreira, meu currículo. Eu cheguei em Cláudia, fui trabalhar no fórum, na sala da OAB, como é hoje aqui no fórum de Nova Mutum. E em um ano não, em questão de meses, móveis os móveis que não eram utilizados pela prefeitura, pelo fórum, foram para a defensoria. Computadores que estavam apreendidos em processo foram para a defensoria. Computadores que foram doados pelo TRT da 23ª região foram para a defensoria. E a gente foi montando esse quebra-cabeça, costurando essa coxa de retalho, e quando eu saí de lá, era um núcleo consolidado. Tanto que até hoje não fechou. Não sei nem da sua inclinação religiosa, mas se for católico, certamente é franciscano, né? Porque os franciscanos é que tem essa de que sempre é o primo pobre, mas é aquele que mais faz pelo próximo. Eu gosto de pensar que você não escolhe o desafio, é o desafio que lhe escolhe. Perfeito. Então, quando eu vim para Mutum, eu me assustei. Pô, uma cidade tão bonita, tão estruturada, com um núcleo da defensoria tão precário. E pelo meu temperamento, eu não costumo ficar de braço cruzado. Sim. E a brincadeira que fazem comigo é que quando eu termino de montar, termina de estruturar, termina de tornar ele funcional, o pessoal diz que eu enjoo e vou embora. Tá, vai acontecer isso aqui? Não. Ah, bom. Podemos então ter João Vicente por mais tempo. E que bom que seja por muito tempo. Agora, João,
Eu não tenho como não te fazer essa pergunta, porque também o jornalismo é feito de oportunidades. Talvez você não esteja nem a par, mas vou te colocar numa gelada. O Jeffer, proprietário aqui do site, lá no rádio também, eu não aguento mais reclamações sobre Energisa. A Defensoria pode atuar nisso? Podemos. Como? Podemos. Eu tenho números aqui sobre a atuação em 2023. Certamente muitas em relação a prestadoras de serviços e concessionárias. Você me permite? Sim, por favor. Em 2023, nós tivemos registrados oficialmente, isso é dado da Corregedoria, 551.108 atividades. Processos recebidos, 386.284. Isso é nível de Estado. Estado. Defensorias em números ainda. Nós temos aqui, e só aumentando. Só aumentando. Hoje, no ano passado, ontem, por coincidência, eu estava fazendo os meus levantamentos, nós já batemos mais de 1.500 processos recebidos, movimentados. Porque a Corregedoria teve aqui, eu tive que apresentar esses documentos. Nem eu me lembrava de tanto processo, porque terminou um, já começa o outro. Em relação à Energisa, não só em relação à Energisa, a empresas concessionárias de serviço público. Telefonia, água, lixo. O cidadão, ele tem eu costumo dizer que ele tem um escudo e a espada, que é o Código de Defesa do Consumidor. No plano teórico, no plano das leis, é perfeito. Qual é o problema? Ele tem dois caminhos. Ele pode perfeitamente ir ao Sejusc, que é o juizado, e formalizar uma reclamação consumerista em relação à Energisa, por exemplo. Até 20 salários mínimos ele pode ir sozinho. O Sejusc que tu fala é o conhecido Juizado das Pequenas Causas. Sejusc é o Centro de Conciliação e de Resolução de Conflitos. Certo. Ele está quase que ele é vinculado ao juizado, porque são causas de não é só consumidor, não é só juizado. A porta de entrada do judiciário mato-grossense é o Sejusc, porque é a oportunidade que se tem e das partes que estão em conflito. É o vizinho que derrubou o muro do outro, é o sujeito que bateu no carro do outro, é o sujeito que precisa de alimentos, é o sujeito que teve um aparelho elétrico danificado pela oscilação de energia. Assim que ele ingressa com um processo ou com uma reclamação, seja no juizado ou um processo nas varas comuns, é pelo Sejusc. Vamos sentar para conversar? Vamos. É o Sejusc. A mesa é o Sejusc. Então, quando ele vai até o juizado e formaliza o termo de queixa, juizado, não é PROCON. E uma coisa não depende da outra. Sim. Até 20 salários mínimos pode fazer sozinho. E se ele for hipossuficiente, isto é, ganhar até 3 salários mínimos, ou se a família, a unidade familiar, e pouco importa aí o arranjo, pais e filhos, com esposa, não importa. Até 5. Mauro, não é ou, então é junto. Não ter patrimônio incompatível. Sim. Ele pode ser assistido pela Defensoria Pública em uma fase do processo. Quando a Energisa contesta, diz, olha, não foi bem assim. Não é bem assim. O que ele contou não é bem assim. A partir daí, pela falta de conhecimento técnico e agregado aí a informação de que a necessária na característica de ser hipossuficiente, ele vai até a Defensoria Pública, pede assistência, nós analisamos o perfil socioeconômico dele. Se não tem patrimônio, se tem renda insuficiente para, ou melhor, não atinge os tetos de 3 e 5, nós nos habilitamos, a Defensoria se habilita e nós vamos ser os defensores dessa pessoa, desse consumidor que está em juízo. É verdade que nesses casos, onde o senhor disse até 20 salários mínimos, é na primeira audiência que resolve? Quando as pessoas entendem que processo demanda tempo e dinheiro, sim. Nós temos, e aí eu posso falar com a pouca experiência, de 10 anos de defensoria mais 10 de advocacia. Quando a pessoa quer brigar, nenhum juiz resolve. Ele tem uma sentença, mas a pessoa vai ficar sempre satisfeita. Podíamos ter dado mais.
Ó, eu pedi 20 salários, mas aí a concessionária ofereceu 12, de jeito nenhum, eu quero 20 e não abro mão. O problema é esse. É uma informação que é importante. Essa pergunta é extremamente importante. O teto de 20 salários mínimos para a pessoa demandar sozinha não significa que ela vai ver uma condenação em 20 salários mínimos. Sim. É juizado de pequenas, é juizado especial. O antigo juizado de pequenas causas. São causas menos complexas. Porque eu já vi casos do cara ter uma televisão de 3 mil reais queimado, mas ele exigiu 20 salários. Não. O juiz também. Esqueça. Não. O juiz falou, peraí, valor venal... Não. Processo. Processo não é tábua econômica de salvação para ninguém. Muito bom. Processo não é poupança de luxo para ninguém. Você tem que provar o prejuízo. Ah, mas a minha honra, inserir o meu nome indevidamente no cadastro de proteção ao crédito. Certo. Violou um direito meu, que é a minha honra. E é necessário uma reparação. Concordo com o senhor. Não tenho dúvida. Mas esqueça que vai ser de 20 salários mínimos. Não vai. E se for, o tribunal reforma. Muito bem. Tá aí essas informações com o João. Agora, João, você estava falando que você se divide entre essas varas da justiça, o atendimento ao público. E quantos atendimentos em média por dia tu consegue fazer, então? Hoje, por conta da distribuição de atribuições, porque o carro-chefe dos núcleos cíveis é de família. Se você me fizesse essa pergunta há um ano, eu diria, nós temos que agendar, até para otimizar o tempo, não meu, do assistido. Porque ele sai do trabalho dele, sai da rotina dele para você conversar com o defensor. Hoje os canais de comunicação da defensoria eles são mais virtuais. Isso impede da pessoa ir hoje, onde a defensoria funciona, que é no fórum, para agendar, só se tiver tempo, vá. Mas é mais rápido, mais eficiente, agendar pelos canais de comunicação. Sinceramente, é um número que eu não tenho. Eu não tenho. Hoje, o meu número de atendimentos ele é inferior ao que era um ano atrás. Sim. Porque hoje eu não atuo mais na área de família. Recebendo o primeiro contato com aquela mãe, com aquela avó, aquela irmã. Hoje, a minha preocupação, Atribuição. minha principal atribuição, lamentavelmente, é a fazenda pública. O que é a fazenda pública? Cuidar de terra? Não. São as demandas contra o Estado. Por que, lamentavelmente? Porque todo dia tem. É mesmo? Todo dia tem. E todo dia tem, e o que significa para mim, traduz isso em uma falta de... vou utilizar uma palavra mais educada. O serviço público está falhando. Em todas as esferas, na verdade. Sem sombra de dúvida. Mas aqui em Mutum, toda semana eu recebo alguém pedindo alguma coisa que o Estado não deu na área de saúde. É um exame, é uma prótese, é uma UTI, é uma home care. Então, hoje nós temos um núcleo digital da Justiça, dos Juizados Especiais. Funciona lá em Cuiabá, Várzea Grande, Cuiabá. Eles concentram todas essas ações contra o Estado de Mato Grosso e os municípios lá. Então, a regra é que seja lá. Quando extrapola os parâmetros legais, aí volta para aqui para o Mutum. E aí cai ou na primeira ou na segunda vara, que são varas cíveis. E, lamentavelmente, acontece. Bom, diante dessas questões abordadas aqui, você conheceu um pouco mais do trabalho do João, que já vai virar da casa, como é lá na Meridional, num outro programa que eu apresento. Eu só quero aqui, João, agradecer você pela paciência com a gente, tirar o seu horário aí de atendimento para vir dar explicação, até porque nós estamos atingindo milhares de pessoas nesse momento. Eu acho que coletivamente é o jeito mais fácil de chegar até as pessoas. E que seja sempre bem-vindo aqui. Não, eu que agradeço o espaço, a Defensoria agradece o espaço. Estamos sempre à disposição para levar o trabalho da Defensoria, né? Fazer a Defensoria conhecida para a população de Nova Mutum, a população de Trivelato. E hoje, né, tive a oportunidade, certamente, de falar pelo maior número de pessoas
E hoje, uma das minhas preocupações, não só minha, mas de todos os membros da Defensoria Pública, por ser uma carreira muito jovem, é educar o povo, é informar o que a Defensoria Pública faz. Sim. Nós, os defensores públicos do Estado do Mato Grosso, defensoras e defensores públicos, aonde há uma comarca, hoje tem um defensor, seja atuando presencialmente, seja em regime de cumulação, atende a população carente, nos termos da Constituição, limitados hoje 3 salários mínimos de renda ou 5 salários mínimos, dependendo do arranjo familiar. Se o sujeito for sozinho, só se ele for o arrimo da família, 3 salários mínimos. Se houver mais de uma fonte de renda da família, e eu falo renda, 5 salários mínimos, não ter patrimônio incompatível, atuamos em várias demandas, fica mais fácil dizer o que nós não fazemos. Trabalhista, previdenciário, militar e eleitoral. Bacana. O que não for isso, eu não costumo dizer o que o resto, porque a maioria, o montante maior está lá, o montante menor está aqui. Sim. É a Defensoria Pública que faz. E sempre a Defensoria estará com as portas abertas. Sempre muito bom encontrar um profissional que ama o que faz, como é o caso do João Vicente. Eu sou jornalista velha guarda, e eu sou daqueles que... Os jornalistas novos odeiam isso, mas eu encerro toda a entrevista com uma frase inspiradora. Então, o que essa entrevista me trouxe de pensamento a seu respeito é uma frase muito conhecida. Quem quer fazer alguma coisa sempre dá um jeito, quem não quer sempre arruma uma desculpa. Até a próxima.